Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado por clicar em mais um vídeo do meu canal, por deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, isso tudo é de grande ajuda. Depois de entender que sim, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts era de fato amaldiçoado, fazendo com que ninguém ocupasse o posto por mais de um ano letivo, desde que Dumbledore negou a vaga a Voldemort nos anos 60, até o momento em que o Bruxo das Trevas foi finalmente morto, agora é hora de analisar alguns fatores relacionados a Dumbledore, o diretor de Hogwarts, e como ele lidava com essa maldição no cargo. Afinal, o Dumbledore sabia que o cargo era amaldiçoado. Harry continuava a arder de curiosidade. Embora Dumbledore tivesse ido até a porta e a mantivesse aberta para ele, o garoto não se mexeu logo. Ele queria novamente o cargo de defesa contra as artes das trevas, senhor. Ele não disse, sem a menor dúvida ele queria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. O rescaldo do nosso breve encontro comprova isso. Observe que nunca conseguimos manter um professor de defesa contra as artes das trevas por mais de um ano, desde que recusei o cargo a Lord Voldemort. Caramba, interpretei o Dumbledore direitinho, né? Desde o momento em que o cargo foi amaldiçoado, pelo menos 25 pessoas o ocuparam até o momento que Quirrell assumiu a vaga no ano letivo de 1991 e 1992. Antes de assumir o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, Quirrell já ensinava em Hogwarts. Ele era professor de estudo dos trouxas, mas então decidiu tirar um ano sabático onde ele viajou pelo mundo. Quando ele retorna, aceita a vaga de professor de defesa contra as artes das trevas, que até então era lecionada por Olivia Green, mas que acabou abandonando o posto. Não demorou para que o Dumbledore começasse a ter suspeitas sobre Quirrell, e isso fica muito evidente quando a gente tem acesso às memórias de Snape lá no último livro. O gabinete se dissolveu, mas reapareceu instantaneamente. Snape andava de um lado para o outro diante de Dumbledore. Medíocre, arrogante como o pai, deliberadamente indisciplinado, encantado com a fama, exibido e impertinente. Você vê o que espera ver, Severo, disse Dumbledore sem erguer os olhos do exemplar de transfiguração hoje. Outros professores me informam que o garoto é modesto, amável e tem algum talento. Pessoalmente, eu acho uma criança cativante. Dumbledore virou uma página e disse sem erguer os olhos, vigie Quirrell, por favor. Pelo diálogo, dá pra perceber que esse momento acontece logo no início do ano letivo, porque o Snape tá relatando as primeiras impressões dele sobre o Harry Potter pro Dumbledore. Ele não faria isso no meio do ano ou no final do ano letivo. Então, é logo no começo do ano que o Dumbledore começa já a suspeitar do Quirrell. Ou será que ele já suspeitava antes mesmo do Quirrell assumir esse cargo? Antes mesmo do ano letivo começar, o Dumbledore envia o Hagrid para pegar a Pedra Filosofal no cofre de Gringotts para mantê-la segura em Hogwarts. No mesmo dia, sem saber que o cofre havia sido esvaziado, o Quirrell tenta roubar a pedra. A questão é, o Dumbledore sabia que o Quirrell queria roubar a pedra? Ou ele só sabia que poderiam tentar roubar a pedra? E o porquê suspeitar somente naquele momento que alguém queria roubar a pedra? Ela estava tanto tempo guardada em Gringotts, completamente segura, e aí do nada o Dumbledore manda o Hagrid lá para resgatar a pedra e levar para Hogwarts. Isso não me parece um tanto estranho? O Dumbledore não era nem um pouco ingênuo. Pelo contrário, ele era muito bem informado. E a gente vê isso em vários momentos da história. Ele até mantinha por perto pessoas com caráter bem duvidoso só para conseguir ter acesso a lugares que ele mesmo não conseguiria, não seria muito bem visto nesses lugares, não seria bem aceito por pessoas desses lugares, como é o caso do Mundungo Fletcher, que faz parte da Ordem da Fênix. O Dumbledore o mantinha na Ordem da Fênix simplesmente para ter informações. Então, só recapitulando, antes do Quirrell ensinar a defesa contra as artes das trevas, ele tirou um ano sabático, certo? E ele ensinava estudo dos trouxas. Para ele tirar esse ano sabático, ele teve que falar com o diretor, certo? Então o Dumbledore sabia que o Quirrell iria tirar um ano sabático, que iria tecnicamente viajar pelo mundo. Provavelmente o Dumbledore soube de alguma forma que o Quirrell tivesse ido para a Albânia,
E o Dumbledore também sabia sobre relatos que o Voldemort estava, ou pelo menos o que sobrou do Voldemort, estava refugiado na Albânia. E ele sabia que o Voldemort, no estado que estava, precisava de um corpo, precisava de um servo para ir até lá, resgatá-lo e trazê-lo de volta. E então ele acaba ligando um ponto a outro e tira a pedra do cofre. Como Dumbledore sabia que o plano do Quirrell era voltar para Hogwarts depois que o seu ano sabático terminasse, ele então, suspeitando do Quirrell, quando ele retorna, oferece o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas para ele, justamente porque ele sabia da maldição. Se ele estivesse enganado sobre Quirrell, tudo bem, o Quirrell só não continuaria lecionando aquela matéria, porque acredite, o Quirrell é o primeiro registro de morte de professor ali em muitos anos. Se teve algum antes dele, a gente não sabe. Então, pro Dumbledore, se ele estivesse enganado, o Quirrell só não continuaria no cargo e voltaria pro cargo de professor de estudo dos trouxas. Só que as suspeitas do Dumbledore se concretizaram, o Quirrell estava tentando ajudar o Voldemort e ele acabou morrendo no final do ano letivo por conta disso. Depois da morte do Quirrell, fica ainda mais difícil de aceitarem o cargo. E o Dumbledore convence o mundialmente famoso Gilderoy Lockhart. Muitos funcionários ficaram perplexos quando o Dumbledore escolheu Gilderoy como professor. Muitos professores se lembravam do Lockhart como uma pessoa completamente desagradável, quaisquer que fossem as suas realizações. E talvez você se pergunte, por que o Dumbledore contratou ele? Alguém como Dumbledore teria se deixado enganar por um charlatão como Lockhart? E mesmo que Dumbledore acreditasse nos feitos do Gilderoy, fica claro logo quando o ano letivo se inicia que ele era completamente incompetente. Mas os planos de Dumbledore para Gilderoy Lockhart eram mais profundos. Ele conhecia 2 bruxos cuja obra de vida Gilderoy Lockhart havia roubado e assumido crédito. E ele acreditava que era uma das únicas pessoas no mundo que sabia o que o Gilderoy estava fazendo. Então, o Dumbledore se convence de que, colocando Lockhart num ambiente escolar, numa posição onde ele precisaria ensinar, logo ele mostraria que era uma fraude. A professora McGonagall, que nunca gostou do Lockhart, questiona o Dumbledore sobre o que eles achavam que os alunos poderiam aprender com um professor como Lockhart. E a resposta do Dumbledore é a seguinte: há muito a ser aprendido, até mesmo com um professor ruim, o que não fazer, como não ser. O Lockhart nem queria o cargo, sua carreira estava ótima. E então o Dumbledore usa uma cartada que ele usaria novamente alguns anos depois. Ele convence o Gilderoy, que era sedento por holofotes e atenção da mídia, que ser o professor de Harry Potter, ensinar Harry Potter, selaria a sua fama internacional. E o Lockhart não consegue resistir a essa isca. E esse é o ponto pra mim que já comprova que sim, o Dumbledore utilizava a maldição no cargo de defesa contra as artes das trevas completamente ao seu favor. Ele convence o Gilderoy a assumir o cargo só porque ele conhecia bruxos que ele tinha roubado a história e apagado a memória, só pra que ele fosse desmascarado, cara. E se isso não acontecesse por algum milagre, se o Gilderoy conseguisse enganar todo mundo, pelo menos ele não continuaria em Hogwarts, porque o cargo era amaldiçoado e ele teria que sair de alguma forma. Mas a gente sabe qual foi o destino do Lockhart. Eu acredito que o Dumbledore tenha ficado até mais do que satisfeito, porque além da gente descobrir que ele era uma fraude, ele também perde a memória, ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E depois que Gilderoy Lockhart deixa o cargo, Remus Lupin é quem assume o posto de professor de defesa contra as artes das trevas. E aí eu tenho certeza que você vai se perguntar: Caco, como que o Dumbledore poderia se aproveitar do Lupin naquele cargo e por que ele colocaria o Lupin num cargo que ele sabia que era amaldiçoado? Ele conhecia o Lupin, ele sabia da índole do Lupin, o Lupin era uma boa pessoa. Tudo bem, mas antes dele contratar o Lupin, vocês se lembram o que acontece nesse período da história? Sirius Black foge de Azkaban. O Dumbledore traz o Lupin para mantê-lo por perto, principalmente porque ele conhecia a relação do Lupin com os outros marotos, com o pai do Harry, com o Pettigrew e com o Sirius. Como Dumbledore acreditava que o Sirius realmente era culpado pelos crimes que ele foi preso e achava que o Sirius poderia ir atrás do Harry, então ele decide trazer para perto alguém que iria querer honrar sua amizade com os pais de Harry e ajudar a protegê-lo. Além disso, dessa forma, o Dumbledore também ficaria de olho no Lupin e seria muito mais fácil com ele por perto. E se você acha que isso não tem tanto sentido, por que o Dumbledore não foi oferecer o cargo pro Lupin antes? Ele poderia ter feito isso. O cargo ficou livre 2 vezes nos últimos 2 anos, porque ele só foi chamar o Lupin justamente
quando o Sirius Black foge e tinha uma grande chance dele ir atrás do Harry em Hogwarts. O professor Lupin também ficou relutante em aceitar o cargo pelas suas condições, e o Dumbledore o convence, garantindo que ele teria acesso ilimitado à poção de Matacão, para ter suas transformações mais leves e mais tranquilas. No fim, o Lupin acaba sendo uma peça muito importante naquilo tudo. Ele de fato sai em proteção do Harry, e ele vai lá na Casa dos Gritos, porque ele vê o nome do Sirius, vê o nome do Pettigrew, então ele percebe que tinha alguma coisa errada. E se não fosse ele o professor naquele momento, se fosse qualquer outro, talvez o mapa nem tivesse sido confiscado do Harry, talvez ninguém nunca saberia o que estivesse acontecendo ali, o Snape realmente pegasse todos eles ali e levasse como aconteceu. Ele foi uma peça crucial para o Sirius revelar a verdade ali e o Harry também acreditar nisso. No fim, o professor acaba pedindo demissão porque sua condição foi espalhada pelo Snape e ele acaba deixando o cargo porque os pais não iam querer alguém como ele ensinando seus filhos. Depois do Lupin, foi o ex-Auror Alastor Moody quem assumiu o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, ou pelo menos deveria ter sido. E como que o Dumbledore usou isso a seu favor? Primeiro que o combinado com o Moody foi ele ensinar somente naquele ano. Então o Dumbledore nem tinha que se preocupar com a maldição naquele ano, porque o combinado era o Moody vir fazer um favor a ele, ensinar naquele ano letivo, enquanto o Dumbledore procurava um outro professor pro ano seguinte à altura. Agora, por que o Dumbledore quis trazer um ex-Auror como professor de defesa contra as artes das trevas nesse momento? Tem alguns motivos por isso. Primeiro, os desaparecimentos que o Ministério da Magia estava ignorando e o Dumbledore suspeitava que tinha alguma coisa a ver com Voldemort, já que no ano anterior o Rabicho escapou e com certeza havia se unido ao seu mestre. Teria um torneio que traria pessoas de fora para Hogwarts. Então quem melhor para estar ali como um ex-Auror, principalmente um ex-Auror do calibre do Alastor Moody. E como aquilo era apenas um favor que duraria um ano, o Moody era a pessoa perfeita para aquilo, porque o cargo era amaldiçoado e de qualquer jeito ele não ia conseguir ficar ali por mais de um ano. O problema é que o Alastor Moody, na verdade, nunca assumiu o cargo, né? Bartol Crouch Jr. foi que assumiu se passando por ele e conseguindo enganar Hogwarts inteira, inclusive o próprio Dumbledore, e colocando em prática o plano para o retorno do Voldemort acontecer. Bom, no fim do ano letivo, o Bartol Crouch Jr. é descoberto e aí ele acaba sofrendo um beijo do Dementador. Ele já não continuaria como professor de qualquer jeito, né? Porque ele era um criminoso foragido. Mas só para concluir o ciclo do personagem. Já no ano seguinte, é o Ministério quem toma as rédeas das coisas, porque o governo queria manipular toda a situação ali diante da informação de que Voldemort havia retornado. Então o Ministro da Magia nomeia sua própria subsecretária sênior Dolores Jane Umbridge ao cargo de professora. Bom, aqui o Dumbledore simplesmente deixa a maldição do cargo agir por si só. Ele só vai relevando, só vai ganhando tempo sobre as coisas. Isso fica muito claro quando o Harry, logo na primeira aula, é mandado para a professora McGonagall por gritar e chamar a professora de mentirosa, e a Minerva explica para ele que não se tratava de verdades ou mentiras, e sim de andar na rédea, de ficar na moita enquanto as coisas estavam acontecendo, porque aquilo se tratava de algo muito maior do que verdades e mentiras. Ou seja, para ela falar isso pro Harry é porque é o que o Dumbledore orientou os outros professores. Ou seja, galera, só vamos ficar na maciota aí, seguindo mais ou menos o que o Ministério tá falando e agindo por conta própria no que a gente tem que agir e que a gente acredita que tá certo. Então o Dumbledore vai só fazendo a contenção de toda a situação, impedindo que a Dolores mande funcionários pra fora do castelo, e depois, eventualmente, ele acaba tendo que se esconder, né, por conta da armada de Dumbledore, mas ainda assim, a maldição foi efetiva novamente esse ano, e a Umbridge foi levada pelos centauros, as criaturas que ela tinha completa repugnância e nojo, ganhando um trauma pro resto de sua vida. E não, gente, ela não foi violentada pelos centauros, como tem gente que fala pela internet, pra tentar provar que Harry Potter é muito problemático e a história é cheia de coisas absurdas. No próprio livro é dito que o Dumbledore tira ela de dentro da floresta sem um arranhão. Eu acredito que se tivesse acontecido o que essas pessoas dodóis da cabeça falam, a Umbridge não sairia sem nenhum arranhão da floresta. E agora, nós chegamos num ponto que é crucial, que mostra que se você não estava acreditando até agora que o Dumbledore usava a maldição do cargo a seu favor, agora você vai acreditar. No sexto ano, ele precisa trazer o Slughorn de volta a Hogwarts como professor. Então ele usa o Harry como isca, porque o Slughorn gostava de colecionar alunos famosos e importantes. Ele traz o Slughorn de volta a Hogwarts, só que o Slughorn ensina poções, não defesa contra as artes das trevas. E aí, ele dá o cargo de defesa contra as artes pra quem? Pro Snape. Por que ele nunca
deu o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas pro Snape antes. O que era falado no livro, que pra mim é uma grande desculpa, é que o Snape poderia ter uma recaída, porque, né, nossa, ele já tinha sido um comensal da morte, então era melhor manter ele longe daquelas coisas. Só que, meu amigo, o Snape não precisava ser professor daquela matéria pra ter contato com artes das trevas. Ele teria, se ele quisesse, em qualquer momento. Inclusive sendo professor de poções, porque existem poções extremamente perigosas que são consideradas artes das trevas, venenos, coisas absurdas nas poções. Então, pra mim, essa desculpa é muito fraca. O Dumbledore só não coloca o Snape no cargo porque ele sabia que poderia acontecer alguma coisa com ele. E ele precisava do Snape ali por conta da promessa que o Snape fez de proteger o Harry e o Snape ser uma peça crucial em toda essa história. Principalmente porque é ele quem carregaria a missão de contar ao Harry tudo o que tinha acontecido e por que era importante o Harry se sacrificar, enfim, que uma parte da alma do Voldemort vivia dentro do Harry. Claro, isso tudo o próprio Dumbledore queria explicar, mas vocês lembram o que acontece? Ele coloca o anel na mão e sofre aquela maldição toda e ele sabia que estava sentenciado à morte. E aí ele faz o quê? Ele planeja a própria morte com o Snape, para que o Snape caísse ainda mais nas graças e na confiança de Voldemort, e também que o Snape assumisse Hogwarts quando Dumbledore não estivesse ali para proteger os alunos do Voldemort. Olha esse trecho aqui. Estou me referindo ao plano que Lord Voldemort está tecendo a meu respeito. O plano de mandar o coitado do menino Malfoy me liquidar. Amarrando a cara, Snape comentou. O Lorde das Trevas não espera que Draco seja bem sucedido. Isto é apenas um castigo pelos recentes malogros de Lúcio. Uma tortura lenta para os pais de Draco, que o observam fracassar e pagar o preço. Em suma, o menino foi sentenciado à morte com tanta certeza quanto eu, disse Dumbledore. Agora, eu diria que o sucessor natural para o serviço se Draco não tiver êxito, será você, não? Houve uma breve pausa. Esse, acho, é o plano do Lorde das Trevas. Lord Voldemort prevê um momento em futuro próximo que não precisará ter um espião em Hogwarts? Ele acredita que logo a escola estará nas mãos dele. Sim. E se realmente cair nas mãos dele, disse Dumbledore, quase como uma parte. Tem a sua palavra que fará tudo em seu poder para proteger os estudantes de Hogwarts? Pra mim, esse é o ponto mais forte que corrobora com tudo isso. O Dumbledore utilizava a maldição do cargo a seu favor. Tanto é que, no ano que ele sabia que iria morrer, que ele seria morto pelo Snape, que o Snape seria forçado a sair de Hogwarts, porque o Snape não ia matar o Dumbledore e simplesmente ficar ali em Hogwarts, tipo, eu matei Dumbledore, hahaha. Não, ele ia matar, ia sair e ia retornar quando o Voldemort, tomasse ali o poder como estava acontecendo. Então, não tinha problema o Snape assumir o cargo naquele ano, porque ele já teria que deixar a escola no momento que ele matasse o Dumbledore. Porque ninguém sabia que era um plano deles, era pra parecer que era realmente um assassinato, que o Snape era um traíra, safado, covarde que tinha matado o diretor. Agora, me fala se depois de toda essa análise, você ainda acha que o Dumbledore não utilizava essa maldição do cargo em favor dele. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa análise, se você concorda ou se você discorda, se você acha que o Dumbledore realmente usava isso a seu favor, ele realmente planejou tudo isso, ou se ele só foi seguindo ali as coisas conforme a banda tocava. Obrigado por assistir mais um episódio do Caldeirão Furado, a gente vai chegando ao fim e a gente se vê no próximo. Até lá, mal feito feito.